Prezados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por esta via, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica, para, na primeira pessoa, transmitirem suas histórias de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que emprestam a sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via disto nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para assim influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos, e também líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias, visões, de uma forma simples, fluida e compreensível, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriar da causa, de modo que quando o líder se tornar dispensável, essa mesma causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada na edição de hoje, número 118, Cândida Muvale, psicóloga, ativista social, voluntária e colunista do Jornal Notícias. Cândida Muvale, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a gente que nos acompanha. Independentemente da hora, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, nessa casa muito aconchegante. Muitíssimo obrigado. Cândida, aprecia chá? Em que momento é que toma chá? E que sensações, emoções é que o chá lhe Eu proporciona? tenho trauma com chá. Eu tive um acidente com uma chaleira pronta a tomar chá quando eu tinha 25 anos. 24 anos, então tive uma queimadura de 2º grau. Desde então já não tomo chá continuamente todos os dias. Tomo apenas no dia de muito frio. Mas gosto muito de chá de camomila, chá verde. Gosto também de chá de certos aromas que agora, frutos vermelhos, é um chá que eu gosto muito. Então, dia de frio, de um dia que a temperatura está mais baixa, eu tomo chá. E fora o chá de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Que é o nosso pão de cada dia, e nós estamos forte e firme, motivando-nos, buscando conhecimento, ganhando novas habilidades, porque parar é morrer. Muito bem. Falando deste novo chá, conhecimento, habilidades e atitudes, quais são os sabores que busca capturar, absorver deste chá, conhecimento, habilidades e atitudes? Como é que depois inspira-se deste para poder realizar o seu trabalho? Bem, essa pergunta parece simples, mas não é. Mas ok, eu tenho a sorte, como bem disse, eu sou psicóloga e eu faço atendimento. Atualmente, meu nicho são adolescentes, porque eu trabalho numa escola privada que dá o 2º ciclo, 11ª e 12ª classe, que tem na sua faixa etária, na sua maioria, adolescentes de 16 e 17 anos, que enfrentam diferentes dificuldades de forma psicológica, mental, dúvidas em relação à vida, destino, orientação profissional, depressão, ansiedade, início da vida sexual, consumo de drogas. É um mundo infinito. E eu, sinceramente, sempre aprendo com essa nova geração. Sempre a cada consulta, a cada aluno que é paciente que eu atendo, eu sempre busco novas informações, sempre saio a aprender uma gíria nova, um novo input que ele traz, um novo desafio que me obriga a ler, e juntando-se isso à leitura, eu ponho na meta que a cada mês eu tenho que ler um livro diferente e vou alternando. Eu sou cristã, um mês leio um livro de doutrina cristã, no mês seguinte um livro mais científico, se bem que agora estou em dívida nesse meu plano de leitura, porque o meu mestrado que estou a finalizar está muito denso e tenho estado a ler mais artigos da área para poder estar mais firme em fazer o projeto de pesquisa para a dissertação. Mas tirando isso, acho que é uma questão de buscar conhecimento sempre, porque nós somos seres infinitos e hoje em dia
com a tecnologia, com a comunicação que cada dia está a mudar, tem novas tendências que ocorrem, tem novas técnicas que são criadas, tem novas abordagens que tu precisa estar a par. Então, e no último tempo tenho também adotado o hábito de ouvir podcasts, às vezes não assistir como tal, mas ponho um áudio, ponho a ouvir ao longo das minhas atividades, e sempre vou aprender algo novo de determinada área, e tem sido muito enriquecedor. Eu acho que nós aprendemos com pessoas e também aprendemos individualmente. Eu aprendo muito em interação com os outros. Então, a cada aula que eu vou, na minha aula de mestrado, na turma, nas discussões que nós discutimos sobre diferentes abordagens de saúde pública, na conversa de chapa com a pessoa que eu encontro ao lado, quando estou no transporte público, assistindo o telejornal, com colegas do serviço, com família, minha mãe, que também é uma grande conselheira, sempre tem uma novidade para contar. Então, acho que é isso. Em contato com as pessoas e também nesse lado meu didático, que eu também acho que a academia, um momento é muito solitária. Chega um momento onde eu fico muito isolada a ler os textos, porque preciso de silêncio para compreender, para fazer as traduções de alguns livros de inglês para português, para ler e perceber, não sei se percebe. Então, às vezes, eu faço essa solidão criativa de ficar sozinha, não sair, ficar em casa numa tarde, a estudar, a compreender mais assuntos. E em convívio com os outros, aperfeiçoar mais essas técnicas. Então, acho que é a busca de conhecimento. Devemos ser seres com sede de aprender dia após dia. E às vezes nossa geração atual, acha que o diploma é o suficiente. Tendo um diploma já está tudo feito. Enquanto não, eu atrevo-me a dizer, eu sou formada há 9 anos em psicologia. Grande parte das coisas que eu sei hoje, que eu fui aprendendo e adquirindo, muitas delas não foram na academia. Foi no dia a dia, foi sendo autodidata. Porque na escola só te dão bases e depois tu tens que desenvolver posteriormente. Então não pode ser aquele de páginas amarelas. Há livros que hoje já não fazem muito sentido ter certas abordagens, então precisa estar sempre a atualizar. É um exercício que não é fácil, mas também não é impossível, é prazeroso. E chega a ser viciante em adquirir novas informações e aprender mais, e se melhorar dia após dia. Excelente. Gostei do que nos disse, em particular quando se referiu que nós somos seres que estamos na busca infinita do conhecimento. Depois também referiu-se que a academia é um espaço solitário. Do ponto de vista se combinarmos essas duas componentes, sede do conhecimento e a questão da academia enquanto espaço solitário, quero perceber essa solitude da academia enquanto um espaço de busca pelo conhecimento, eventualmente um conhecimento que depois deve ser emprego num certo espaço, nem que seja no espaço dentro da academia, há espaços de debate, no sentido de confrontação de ideia para se gerar ali o sentido crítico por um lado e também para poder se trazer soluções para os problemas da sociedade. Como é que vive essa solitude da academia, se academicamente falando, a academia é um espaço de debate, promoção de debate, discussão. Pode nos explicar como é que ainda se sente solitária, estando na busca pelo conhecimento infinito no ambiente acadêmico? Sim, eu acho que é um binômio. Tem a componente solitária e tem a componente também de contacto com os demais. E o que é de praxe é criar-se um equilíbrio. Eu penso que na busca de conhecimento individual, eu prefiro o meu jeito de conclusão, porque também existem diferentes formas de aprendizagem de cada um. Há pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais psicomotoras em fazer coisas mais manuais, outras um pouco mais teóricas, intelectuais. Cada um tem o seu estilo e cada um deve saber como é que aprende. Eu, particularmente, aprendo muito com os outros, mas também para eu ter um pouco mais da profundidade em determinados assuntos, eu preciso de um momento sozinha. Eu me lembro quando eu fazia, quando ainda estava na licenciatura, mais madrugadas, porque a minha casa era muito agitada, sempre vinha uma visita aqui e acolá. As madrugadas eram o meu período tranquilo, silencioso, onde a internet até fluía melhor, porque não havia interferência. Eu ficava ali a ler e percebia melhor.
E dia seguinte, depois de descansar na faculdade, eu já estava melhor munida para contrapor as ideias, dizer, eu li o teórico X, achei isso interessante, ou então tive uma dúvida XYZ e vou conversar com o meu colega, expor ao docente, etc. Eu acho que é um binômio. E essa é a maravilha, porque nós somos seres sociais igualmente. E na academia precisa muita solidariedade. Um bom pesquisador não é pesquisador por si só sozinho, precisa liderar uma equipa, precisa estar com os demais. Então é um binômio duplo, mas em compensação é um momento solitário. Eu não vejo quantas festas eu deixei de ir porque eu tinha um artigo para escrever, tinha um trabalho para entregar. Quantos convívios de família, de amigos, eu tinha que sair cedo, porque dia seguinte eu tinha que preparar uma apresentação, eu tinha que terminar um slide, eu tinha que terminar ou me preparar, estudar para o teste. E chega um momento onde tu ficas com pessoas que, dependendo do curso, dependendo da tua forma de ser, e do comprometimento que tu tens, porque existem diferentes tipos de estudantes. Há aqueles que só estudam para teste, há aqueles que são mesmo dedicados, e eu sou essa dedicada que gosta de pôr para ser tal inteligente e ter boa nota, é muita dedicação e muito esforço. Então, nesse âmbito, eu acho que é isso. Em algum momento tens que abdicar daquele espetáculo de XYZ da praça, que tu queres também ver, daquelas atividades de lazer frequentes, nada que não vais abdicar para sempre. É importante criar um equilíbrio, mas às vezes precisa de pequenos sacrifícios para poder estudar, compreender a matéria, entregar os relatórios, os trabalhos a tempo, fazer o teste quando deve ser feito e etc. Porém, há uma diferença entre solitude e solidão criativa. A solitude é quando tu sentes prazer e satisfação em estar sozinho, porque há pessoas que não conseguem, preferem sempre estarem aglomerados, inventam convívios porque não conseguem estar na sua própria companhia. Enquanto solitude é tu gostares da tua própria solidão. Enquanto que a solidão criativa é estar sozinho com o objetivo de criar algo. Quando eu faço a reclusão em solidão criativa, é para eu criar alguma coisa nova, em pensar qual é o novo texto que eu vou fazer para a minha coluna de jornal essa semana. Aí eu preciso estar sozinha em algum momento. Ou posso estar com pessoas mais desconectadas das pessoas à minha volta e no meu telefone, no meu tablet, a escrever o texto dessa semana. Eu estou sozinha com o propósito de criar. E os atores fazem muito isso, os de Hollywood, os das novelas, fazem muito isso. Quando são dados um papel novo para uma novela, eles às vezes alguns vão para uma certa chácara, uma certa quinta. Já vi alguns que dizem isso, saem, meditam, vão lendo os roteiros, depois até procuram certos coaches para poder ajudar, para encarnar melhor o personagem. Então isso também acontece comigo. Quando eu sei que estou demasiado com um goal grande que eu preciso inteirar-me, então eu me isolo, é onde eu crio melhor. Eu impulsiono o meu cérebro, aqui vamos sair com uma ideia ou aqui vamos sair com uma ideia. Mas em compensação, acho que a inspiração também acontece de diferentes formas com cada pessoa. Há quem, porque saiu naquele dia, precisou estar naquele lugar, viu alguma coisa que excitou e trouxe um eureka e blink, trouxe a ideia. Então é muito relativo, cada um deve se conhecer. É aqui que conta tu saberes quais são as suas qualidades, os seus defeitos, as suas limitações, onde é que tu te sentes à vontade, como e quando, para poder se conhecer melhor e trabalhar de melhor forma. Acho que não existe uma fórmula perfeita. Eu estou a falar coisas que funcionam comigo, mas pode não funcionar com o Antônio Sende. E já agora eu podia deixar a sua dica, como é que faz para fazer tanta coisa em simultâneo, para unir a ciência e a teologia. Eu acho que seria interessante perguntar e falar disso. Interessante. Como é que, há bocado falou-nos da forma como um acadêmico participa num ecossistema de conhecimento, né? Disse-nos que há ali um caminho, né? Um corredor do qual ele pode se isolar, falou de reclusão, solidão criativa, e depois outro momento em que se junta aos outros para troca, validação, inspiração. Na sua percepção, como é que vê o espaço da academia no que tange a questão de busca e partilha pelo conhecimento? Entende que os modelos de liderança a nível da academia local, onde participam nos ecossistemas, há esta perspectiva de crescimento coletivo, uma partilha livre, uma crítica construtiva,
Como é que vê, como é que sente na sua realidade? Bem, eu aí ia falar da questão de educação em Moçambique. Estamos a atravessar momentos sensíveis. Hoje em dia, até a inteligência artificial se demonstra como um desafio para a criação do conhecimento genuíno e ético. Porém, eu vejo que há muita evolução, tanto que eu vejo muitas universidades a criarem simpósios, conferências, mesas redondas, palestras, onde levam até sinergias a universidades que têm relacionamentos, né, intercâmbio com outras universidades externas e fazem essa troca de pesquisadores que vêm de fora, a estudantes que vêm de fora para Moçambique, há essa troca constante de ideia. Em suma, nós somos africanos e já temos aquela doutrina da cultura oral. Estamos um pouco a pé de letra nas publicações escritas. Há muito, mas muito... Estamos aquém de publicações escritas como tal, de artigos a serem publicados. Existem muitos que publicam. Até o INES, eu falo da minha área de saúde. O Instituto Nacional de Saúde é alguém que tutela com pesquisa e evidência, onde eles mostram, fazem estudos muito bonitos. E agora quero felicitar a sua pessoa, do Dr. Samugudo, por grande liderança e por tantos bons estudos que me têm auxiliado bastante. Porém, não é só. E outra questão é o financiamento. Para fazer pesquisas, por vezes requer um financiamento, dinheiro, para poder fazer com que as pesquisas possam continuar. Então acho que também esse é um grande desafio. E outra coisa é porque a pesquisa não é assim tão fácil. Às vezes ela não é por vezes tão aliciante para despertarem alguns estudantes. Muita gente, como eu estive a dizer, temos alunos, estudantes que vão à universidade para querem diploma para depois ter um emprego, não para criar um conhecimento e resolver necessariamente problemas que vão agregar valor a si e à sua comunidade. Muitos querem um papel. Eu sinceramente atrevo-me a dizer, se hoje aqui mesmo pomos uma placa, dá-se certificado de diploma de borla, muita gente virá para ter esse way de certificado de diploma de borla e não para sentar na carteira e adquirir o seu conhecimento como tal. Então acho que é uma questão que ainda tem que ser muito impulsionada. Tem pessoas que também fazem um trabalho muito bonito, mas não escrevem, não documentam e acabam ficando em desuso. Outros escrevem e depois não dão continuidade para a publicação numa revista e os custos de fazer livros e etc. tornam-se deveras. Sem contar que é um pouco desestimulante porque temos um hábito, a cultura da leitura no nosso contexto não é assim tão impulsionado, pessoas que leem, então chega a ser um pouco desmotivante. E outra coisa não menos importante é a interferência de certas políticas naquilo que é a ciência. Às vezes são coisas que são pertinentes estudar, mas não são estudadas porque a política acha não pertinente, não é a favor da maré naquele dia, ou financiador, porque nós somos um país de baixa renda. Quando vem os Estados Unidos e diz tem que se estudar da HIV, mas hoje em dia já estamos a ter um novo ranking, nova carga de doenças, neoplasias, os cânceres, e pouca gente está a fazer estudos lá, mas querem tocar na mesma tecla das doenças infecciosas, por exemplo. Então acho que estamos num momento de muitos desafios que estão para ser vencidos, estão em fazer valer. Mas em compensação, e o que me entristece também de um lado, eu vejo estudantes quando estão para terminar a licenciatura, fazem a monografia, na sua grande parte das universidades, e eles fazem monografia, gastam tempo em pesquisas, vão ao campo, recolhem dados, tudo mais, e defendem, e depois da defesa, a monografia fica na gaveta. Muitas das vezes, as recomendações lá dadas podem resolver problemas sociais do nosso dia a dia, mas são poucas monografias que depois viram livros, monografias que depois levam e dizem vamos implementar porque isso é um estudo que pode ser válido para a nossa sociedade, em que ponto nós podemos melhorar isso. Às vezes os acadêmicos, esse é o grande problema, os acadêmicos ficam no seu mundo da academia e dificilmente fazem essa ponte com senso comum com as políticas para criar uma sinergia e de fato impactarem nas mudanças. Eu às vezes sinto que cada um está a lutar de forma individual, não há uma interseção, uma colaboração, mas não tão incidente.
Em grande parte das coisas que tu vês em algum momento, tu vês, mas tem especialistas que sabem disso, não há necessidade disso se fazer. Há pessoas que têm um pouco mais de expertise, que podem apoiar e dar o seu suporte, por exemplo. Então é um problema muito complexo. Mas vamos que vamos, já houve épocas piores, já houve épocas onde no nosso país não existiam formados, não existiam licenciados. Hoje em dia até atrevemos em dizer que a licenciatura já não é nada. Houve épocas que o índice de analfabetismo era terrível, pessoas que não sabiam assinar o seu próprio nome, mas estamos a melhorar nessa questão. Então, vamos paulatinamente buscar melhorar, não desistir. Esses desafios que não sirvam para nos estagnar, entre aspas, para nos inviabilizar, no sentido de continuarmos a lutar, mas sejam um motriz para que nós continuemos firmes e fortes a melhorar o que não está bom, a aperfeiçoar o que pode melhorar cada vez mais e assim sucessivamente. Interessante. Numa realidade em que há uma clara separação entre a universidade e a igreja, e disse-nos que é cristã, mas também participa no espaço acadêmico do conhecimento, enquanto uma facilitadora do conhecimento, enquanto alguém que tem essa ânsia de buscar pelo conhecimento, enquanto uma forma de se preparar para o trabalho. E depois disse-nos também que tem uma marca sua quando faz assim, as suas reflexões escritas, para além de fazer assim aquela descrição científica, traz sempre uma marca de uma reflexão teológica para fazer esta associação. Por que faz isso? É por ser cristã? É por uma questão de sendo cristã, ser útil como cristã? É por dever? E como é que depois vê essa sua marca a ser absorvida e qual é o espaço que encontra para colher o feedback e validação eventualmente disso? Uau! Bem, e de espalhar o evangelho por todas as nações, né? Esse é o mandamento. Em parte é que sim, por ser cristã. Na verdade, eu sou fascinada por teologia, por questões de estudo de Deus, de religiões, e sou cristã, e houve uma medida que eu tive a necessidade de aprender um bocadinho mais daquilo que é a Gênesis, da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Sou muito leiga na matéria, sou apenas uma curiosa, mas no dia a dia, de frente das pessoas que vêm em polos opostos, num abismo e outro no outro canto, eu vejo que pode haver uma congruência. Podem ambos coabitar e fazerem um bem para o homem, porque o homem é um ser multifacetado, é biopsicossocial, espiritual, cultural. Então é importante essa questão. E, meu Deus, a Bíblia Sagrada é um livro que eu tenho fascínio. Eu sou apaixonada por muita coisa que eu ainda não sei e tenho dificuldade até de interpretar. Então certos versículos mexem, me trazem muita esperança, me deixam muito esperançosa, e eu tenho aquela necessidade de partilhar. Sempre faço os possíveis de depois pesquisar na internet e dentro de um assunto, se é a falar de suicídio, ver qual é o valor à vida, se é a falar da ansiedade, ver no Filipenses 4, no Andeis Ansiosos. Eu tento sempre fazer essa congruência, porque é possível sem saber. E é um livro tão sábio, escrito em diferentes épocas, por diferentes atores e com, meu Deus, é mesmo divino, é pura inspiração de Deus. Então isso me fascina bastante. Já tive a sede de uma vez me matricular num curso de teologia, mas acho que ainda não é o momento, quem sabe no futuro, mas eu acho que é possível e vamos com calma, porque eu ainda tenho muito que aprender. Em algum momento eu meto água e são alguns que me corrigem, dizer não, mas a aplicabilidade desse versículo pode não ser esta, mas está aí a graça de todos os dias estar a aprender e até aprender com os erros. Então vamos que vamos. Acho que é sim, por eu ser cristã, por eu ser apaixonada pela Bíblia, eu aprender muita coisa e não querer morrer com aquele conhecimento sozinha e achar no espaço do jornal um momento de também deixar uma palavra. Acho que vai tocando as pessoas, a pessoa, por mais que não queira, ou seja, de uma outra religião, vai ter um clique. Afinal, na Bíblia está escrito isso. Pode ser uma forma de também evangelizar as pessoas. Por que não? É uma forma também de deixar a conhecer que nos assuntos sociais nós também podemos encontrar respostas na Bíblia, porque nela diz que é o livro da vida. Fantástico. Qual é o propósito de vida da líder Cândida Moura? Uau! Eu acho que sei qual é o meu não propósito.
Sinceramente, eu acho cansativo e vejo pessoas até entrarem em depressão quando procuram qual é o propósito da minha vida, para onde é que eu vou, o que eu ganho. Bem, há pessoas que têm maior facilidade em descobrir. Uns até são mais mergulhantes, dizem que Deus falou comigo, Espírito Santo, porque eu tive um chamado, porque eu sonhei. Meu Deus, quisera eu ter essa experiência, mas eu não tenho. Mas eu sou da opinião que o propósito nós vamos construindo dia após dia. E sinceramente, com a minha área de formação, que é a nível da saúde mental, eu sou psicóloga, eu sinto que tenho muito a dar para o conhecimento, para a desconstrução daqueles que são os mitos em volta da saúde mental no meu contexto. E melhorar. Eu sinceramente, as pessoas devem saber que elas são infinitas e com muito potencial, que elas foram dadas um dom natural para vencer e para lidar com os problemas de forma muito, mas muito inesperada, inteligente e superar dia após dia, que nós temos um potencial infinito e muita gente encontra-se bloqueada com crenças limitantes, com traumas do passado que interferem no presente, encontram-se bloqueadas. Então, acho que o meu propósito é esse. Eu, às vezes, tenho todas essas inquietações minhas, mas nos outros eu consigo auxiliar. Acho que é isso, motivar as pessoas, pôr as pessoas a descobrirem, a darem melhor de si, a atingirem níveis inimagináveis. Eu acho que é esse o meu propósito, ajudar as pessoas a serem melhores. Acho que é isso. Maravilha. Talvez daí a parte da fé, a parte evangélica, porque será que até que ponto é que um homem pode, por seu esforço próprio, conseguir fazer esta ruptura de poder aceitar que pode muito para além daquilo que é a sua aptidão atual, que é o seu limite, pode proporcionar? Quais são os limites da fé de uma pessoa, na forma como, vamos lá, contribui para a materialização do seu propósito nas pessoas, ajudando as outras pessoas? Como é que acha que como é que transmite a fé nesse sentido para as pessoas perceberem que podem realmente crer, confiar e poderem passar para outro nível? Boa. Bem, eu passei 4 anos e mais a estudar sobre psicologia e diferentes abordagens de psicologia, porque a ciência também traz uma resposta para diferentes inquietações do nosso dia a dia, o nosso ser. Tem lá uma abordagem que fala dos assuntos e como nós podemos tratar. Nós chamamos da cura com a palavra. O psicólogo não receita medicação, como tal, médico, comprimidos, essas coisas não. Então, é com a palavra que tu buscas na pessoa, mas nós servimos como o quê? Como facilitadores, como estimuladores, mas no fundo, quem resolve o problema da pessoa é a própria pessoa. Então, é importante que tu tenhas empatia, que tu saibas sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, mas tendo uma outra reação. Importante. É importante que tu também sejas boa pessoa, que use a psicologia para o bem, porque também pode ser usada para manipular os outros. Então, dentro do meu circunstância, até porque podem me tirar a carteira se eu começar a dizer, vai ler o Salmo X, eu só dizer, a religião deve ser medida dentro dos níveis, porque nós atendemos pessoas de diferentes religiões, hindus, até pessoas sem religião ou de uma religião tradicionalista, e devemos ser imparciais o tempo todo, não julgar. Essa é nossa linha como terapeutas. Então, nesse âmbito, eu intercedo muito, em particular para os meus pacientes, no meu momento de oração, orar uns para os outros, no meu momento de reclusão também, de meditação com a palavra. Naquele caso, eu oro muito pelos meus pacientes, as pessoas que passam por mim, pelas pessoas da minha comunidade, pelo meu país. Então, eu peço inspiração divina para que naquele dia de trabalho, eu possa, acima de tudo, estar disponível em encontrar melhores palavras, em fazer melhores perguntas para melhor ajudar as pessoas. Então, acho que quando seis luz no mundo, né, e sal da terra, eu tento ser isso em todos os momentos. Acho que é esse o divisor das águas, mas sempre respeitando as limitações. Olha, às vezes calha encontrar
pacientes igualmente cristãos e flui a conversa no outro ramo, até desenvolvemos certos debates teológicos que ambos sanamos as dúvidas, mas por vezes até ateus vêm conosco e não dá nem aí em querer saber de religião, e tu também tens de saber se posicionar. Então acho que é possível, mas eu no meu individual, no meu íntimo, eu oro muito pelos meus pacientes, eu oro muito por mim, para que Deus me dê capacidade, de modo que eu exerça o meu conhecimento naquele momento, e impulsione as pessoas a acreditarem numa divindade, seja qual seja, a elas buscarem a sua paz espiritual, porque também melhora muito aquilo que é a sua condição mental e na pessoa no todo. E há casos bem-sucedidos, mas também nem toda a gente eu consigo ajudar. Há casos que não, infelizmente a pessoa não melhora, a pessoa depois decide trocar de psicólogo, a pessoa... Há de tudo, mas também há muitos ganhos, pessoas que vêm agradecer, dizem, de fato eu estava a precisar ouvir isso. E ao contrário do que muita gente pensa, acham que o psicólogo está para passar a mão na cabeça das pessoas. Com tudo de mimimi. Eu não. Principalmente agora que eu trabalho com adolescentes. Eu tenho que ser firme e dar bronca a essa geração que por vezes está meio perdida e os pais não conseguem impor certos limites. Eu como psicóloga, dentro do espaço que eu tenho, mostro as consequências de certas práticas. Até para amedrontar, uma espécie de terapia de choque, literalmente. Nós devemos saber estar em alguns momentos. Não é só enxugar as lágrimas e dar abraço, mas também falar coisas precisas, realistas, usando a técnica certa para poder confrontar as pessoas de modo a chamá-las à razão. Excelente. Qual é o estilo ou modelo de liderança que adota nas suas relações interpessoais, na gestão de equipes, e também na sua autoliderança? Bem, se eu estou enganada, isso tem a ver com a liderança, o modelo autoritário, participativo, é mais ou menos isso ou nem por isso? Também. Bem, eu sou voluntária, eu também faço trabalho de voluntariado, faço parte de uma comunidade de jovens chamada Rotaract Clube de Maputo, que é um grupo de jovens e adolescentes que fazem diferentes projetos para mudar e impactar a sociedade. Lá já fui responsável por algumas, nós chamamos de avenidas, que são certas direções e etc. E sinceramente eu gosto muito de ser mais democrática, mas claro, sabendo posicionar, porque há certas vezes que precisas de um pouco de ditadura para as coisas andarem. Então eu tento analisar cada situação, mas faço ao máximo. E eu acho que essa coisa de liderança é uma coisa que se aprende. Chega um momento, eu particularmente não sabia delegar. Em algum momento eu queria fazer tudo. Se é que eu tenho energia, eu vou fazer, deixar para mim. Mas se trata de uma equipa, temos que saber reconhecer o talento de cada um. E inclusive aquelas pessoas que acham não ter talentos, delegar para que possam se experienciar certas coisas. Mesmo eu sabendo, eu digo, não, para antes a divisão de tarefas, mas antes eu opto quem é voluntário para fazer coisa X, o que é que pode fazer e vai fazer. E até sou chefe da turma, na minha turma do mestrado em saúde pública. É um pouco complicado, são todos adultos, são todos super ocupados e parece que eu sou uma extensão da funcionária da universidade. Por toda dúvida ligam para mim. Tu precisa estar a par, servir de intermédio entre os colegas e a direção. Então vais aprendendo nisso. Mas eu só quero dizer que creio eu que eu não sou do tipo do modelo fechado. Eu tento analisar situação por situação, mas também tem a ver com a minha personalidade. Eu sou muito mais soft, sem formalismo. Não gosto muito de ser chamada de doutora ou de mestre. Não gosto de criar esse distanciamento em pessoa. Não gosto de que haja formalidades típicas ao ponto de haver um amedrontamento. Eu acho que há como as pessoas se respeitarem e estarem na simplicidade, sem precisar aqueles formalismos ao ponto de abrir uma porta, toma a cadeira, senta. Não gosto muito de ser servida. Eu acho que gosto de servir. Em algum momento, certos protocolos, eu não sou muito a favor quando eu estou nesse âmbito. Certas formalidades também não. E faço parte de uma organização também política juvenil, onde lidero uma pasta e está sendo uma aprendizagem dentro desse modo, gerir as emoções, gerir quando são escassas as oportunidades e para quem deve ir, gerir o que tem e para quem deve ir. Em parte, teres um pouco a decidir sobre a vida de certas pessoas. Então, é uma responsabilidade.
Que em um momento eu já tive muito medo, mas meu Deus, estão-me a confiar isso, será que eu sou capaz? Mas depois lembro a palavra, não tem mais, então nenhuma coisa chega a ti que não sejas capaz, então vais te capacitar no processo. Então é aquela coisa de atrevimento, se expor mais, até sair da sua zona de conforto, estar mais, mas tendo em conta sempre que à medida que tu vais interagindo com as pessoas, tu vais aprender, vais também errar e vais também ganhar. É sempre assim. Mas onde se erra, também se aprende com os próprios erros. Então acho que é isso. E eu preciso estudar muito mais sobre liderança para estar muito a par, mas há certas coisas que os manuais não contam, que a prática é que te diz, que a prática é que vai ditar. Super. Esteve a falar-nos de quão importante é buscar pelo conhecimento, autodidatismo, aprender com os outros, aprender com os erros. Na sua busca contínua por conhecimento como uma ferramenta, né, para melhor exercer o seu trabalho, se houvessem 2, 3 coisas para melhorar em si overnight, o que seriam? Uau! Eu tenho a bênção de ser uma pessoa muito comunicativa e espontânea. E, infelizmente, em algum momento, essa minha espontaneidade acaba extrapolando os limites. Para quem já me conhece, já não liga, é Cândida, é o jeito dela. Mas para quem não, eu chego até a ferir sensibilidades com um comentário, com algo dito, que às vezes eu não paro muito para refletir. Opa, sou psicóloga, mas cometo esses erros. Na minha zona de não avaliação com pessoas, eu sou uma pessoa totalmente normal e falha. Então as pessoas às vezes cobram muito perfeição desse lado. Dizem, meu Deus, mas uma psicóloga a fazer isso? Mas eu sou um ser humano antes de ser psicóloga. Então acho que a chave, a comunicação. Há momentos que eu me exacerbo, literalmente, que eu falo o que não devia, em momentos que não devia, não escolho bem os momentos. Às vezes, por pura inocência, porque não foi minha intenção ofender, não foi minha intenção criar aquele mal-estar, e sem saber que, e às vezes eu nem tenho noção do impacto das minhas palavras para a vida daquela pessoa. Então a pessoa às vezes me olha como um modelo e é uma palavra mal empregada, é uma credibilidade que tu perdes. Então tenho estado a me policiar dia após dia para melhorar esse aspecto, porque é um defeito fabrico. Eu desde criança sou muito espontânea, às vezes é uma piada, é um comentário mal empregado que fica totalmente, destabiliza essa questão. Outro aspecto não menos importante é a questão da sensibilidade. Eu sou uma pessoa sensível, principalmente quando as pessoas vêm me expor certas preocupações e estão naquela ânsia de ajudar. No sentido de, aconteceu isso, tipo dizer, eu me compadeço demais. Enquanto às vezes deves saber estar e separar as águas, no sentido de que não, há momentos para ajudar e há momentos que não podes fazer nada. Então, antes de mover montanhas, eu fico muito preocupada com os assuntos dos outros e acabo esquecendo de mim em algum momento, me pondo, me terceirizando, enquanto sabendo que eu também preciso estar bem para ajudar os outros. Então, isso também tende a atrapalhar, às vezes eu preciso melhorar muito. É uma luta diária. É uma luta diária. Interessante, muito bem. Como é que a Cândida Movalo pensa a sua sustentabilidade a longo prazo, enquanto uma voluntária, ativista social, colunista, que são mais atividades que faz-lo mais por doação, não tem uma recompensa assim, monetária. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a pensar uma lógica de reciprocidade ao receber mais por dar e não por aquilo que recebe em troca. Mas quando pensa na sua sustentabilidade para manter-se útil, saudável e também firme a longo prazo, fazendo essas atividades que não tem um ganho monetário, como é que pensa? Qual é a estratégia que engendra para poder se manter útil por muito mais tempo? Sim, felizmente eu tenho um emprego fixo. Eu trabalho, como eu disse, numa escola privada e recebo lá o meu salário, uma renda fixa que eu tenho. Fora isso, eu faço trabalhos de consultas online e domiciliares de psicologia. Atendo pessoas de todo o país, porque são consultas telefônicas e isso me dá uma fonte de renda. Pelas minhas habilidades comunicativas, não com muita frequência, mas faço um trabalho de mestre de cerimônia para casamentos e eventos e também tenho um ganho de renda extra nessas atividades.
Outro aspecto que me dá um pouco de renda é que eu sou, por vezes, atriz amadora de certos spots e tal, e também esporadicamente vem ali uma ação de renda. Firmei agora parceria com uma organização que trabalha com questões de saúde ocupacional e faço parte do seu leque de palestrantes para falarem sobre diferentes questões da psicologia nas organizações. O último tema que nós tivemos numa organização parceira, eu estive a palestrar, na verdade não foi uma palestra, foi uma conversa com os colaboradores da empresa sobre o impacto do trabalho dos pais na saúde mental dos filhos. Então, vamos lá conversar, a fazer dinâmicas e com isso, para cada sessão, eu ganho um cachê, uma fonte de renda. Então, sou muito abençoada e parecendo que não, Antônio, a curto, se tu queres se tu queres um resultado imediato, um ganho, porque o ganho nem sempre é somente o financeiro. Sim, precisamos de dinheiro para nos manter, para o transporte, para a comida e etc. Porém, tu estás a vender a sua imagem. Hoje, só por estar aqui, alguém me reconheceu, alguém viu a minha cara. Eu sou psicóloga residente de um programa de televisão, onde eu apareço quinzenalmente a falar sobre essas dinâmicas e lá deixo o meu contato e assim como muita gente adere às consultas via chamada telefônicas e etc. E com o meu mestrado, que também não é barato, eu mesma consigo pagar e etc., há perspectiva de melhorar até a posição laboral onde estou após o mestrado terminado, com mais oportunidades que possam surgir. Então, às vezes, não é somente o ganho e não devemos ser tão imediatistas. Porque, sinceramente, eu não estava à espera que num dia me viram e de repente disseram: não, tu és psicóloga, há essa oportunidade na empresa que eu giro para essa questão ergonômica, será que estás desafiando de conversar sobre saúde mental com os colaboradores? Então é uma área que nem minha de excelência. Acredito que há pessoas no mercado com maior expertise, mas escolheram a mim dentre vários e eu estou lá, é mais uma aprendizagem. Então é uma questão de ires com um pouco mais de cautela, porque os ganhos aparecem literalmente. Os ganhos aparecem, eu também não sei dizer como, também é uma força divina, talvez eu possa assim dizer. Mas os ganhos aparecem, inclusive no local onde eu estou a trabalhar. Eu até hoje quero me lembrar quem foi que enviou o meu CV, porque foi o acaso que eu fui chamada à entrevista. Alguém enviou, depois chamaram, nem foi entrevista, foi conversa, dia seguinte me contrataram, é alguém que veio do espaço. Então, se expor antes, mostrar o quanto vales e depois tu terás mais espaço de ditar o que tu queres. Acho que isso é possível. Antes, e nem todas as relações são transacionais. A networking que eu faço com as pessoas a cada aparição, com as pessoas que me veem no jornal, com as pessoas do grupo de voluntariado, hoje em dia me dá uma facilidade de eu entrar em contato com pessoas do governo, pessoas de diferentes organizações, quando eu tenho determinadas preocupações, e abrir portas das quais tu ainda deves pedir audiência, etc. Eu com uma chamada tenho isso resolvido, tenho facilidade. Não é uma coisa que se ganha, mas é uma facilidade enorme. Eu já ia me esquecendo, ocupo uma pasta no Conselho da Juventude da cidade de Maputo como vogal do Conselho Fiscal. Nós fazemos diferentes atividades a nível da cidade, etc. E estamos em contato com os vereadores, estamos em contato com o pessoal que cria políticas, ao ponto de quando há leis, eu já tive mesas bastante importantes para consultar e para saber certas opiniões. Como jovem, o que é que tu achas que isso deve melhorar? São espaços, são zonas de tomada de decisão que nem toda a gente tem acesso de lá estar. Eu me sinto muito privilegiada por isso acontecer comigo, mas isso foi porque eu dei um primeiro passo. Porque não podemos somente esperar que as oportunidades venham, mas correr atrás delas. E sinceramente eu acho que não estou a dar nenhum passo no escuro. Não há necessariamente tantas mais despesas que ganhos. Eu sempre saio a ganhar em algum momento, de alguma forma, sempre vem uma recompensa. Claro que não é imediata, e eu gosto de acreditar no processo. Não sou a mesma que fui ano passado, não sou a mesma que fui há 5 anos, e vou melhorando a cada dia. E sim, talvez quando tu paras de pensar assim, ainda não fiz aquela viagem numa tour para a Europa que eu quero tanto fazer, por estar no mestrado abdiquei daquela viatura que eu queria ter comprado, porque também
tens de saber controlar as emoções e ter em conta que cada um faz a sua história. Eu acho que é muito linear. Não sei se eu quero, não sei se estou a entrar na defensiva, mas eu estou por escolhas. Vale mais plantar a semente, melhor, semear a semente, indo regar dia após dia, para depois tu sentires orgulho do que estás a construir, que sim, eu vim de lá e hoje estou aqui, do que simplesmente ter ganhos que não te merecem, andar ali com sugar daddies. Eu vejo meninas com muita tristeza da minha idade, com muito potencial, que se envolvem com senhores que têm uma remuneração maior, simplesmente para estarem, para ter um lifestyle e postarem fotos no Instagram. Essa não sou eu. Eu quis ir para o caminho mais difícil, aparentemente, que é pela academia, é pelo estudo, é pela entrega. É esse caminho que eu escolhi. E não certos que aparentemente são fáceis, mas a ponto podem colocar a minha vida, a minha saúde em risco, a ponto de contrair um HIV, a minha própria reputação. Então, tudo isso joga. E prefiro caminhar nisso e aguardando que assim as coisas vão melhorar dia após dia. Excelente, muito bem. Porque o tempo é escasso, gostávamos de saber por último, como é que a Cândida prepara-se diariamente? Qual é a rotina que adota, os hábitos para preparar-se do ponto de vista mental, emocional, espiritual e físico? Uau! Tive uma lesão no pé e estou sem fazer ginásio há 2 meses, mas eu faço ginásio 3 vezes por semana. É importante manter a componente física e ajuda-me bastante no sono. Outra coisa é o programa diário. Eu sempre organizo o meu dia anterior, no dia anterior o dia seguinte. Sempre assim. E me dou dia de folga. Há um dia na semana, pode ser sábado e domingo, mas um dia para não fazer nada, um dia sabático, de ficar em casa só assim Netflix, porque tem que ter esse momento de qualidade. E as semanas não são iguais, as semanas que eu estou mais apertada, que fora o atendimento psicológico tenho que dar a disciplina que facilito na escola onde eu trabalho, e as semanas estou mais tranquila, há épocas que tenho muito mais trabalho e artigo por entregar na faculdade, principalmente quando os prazos já estão próximos. Então, tu vais organizando a tua agenda em função a isso. E também, não menos importante, agora eu sei dizer não. Essa minha tendência de querer abraçar todo mundo, vi que em um momento me desgasta. Então, pode ser uma excelente proposta, até remunerada, mas se eu não estou mentalmente preparada, eu digo, não vai ser possível. Posso delegar outra pessoa, ou posso encaminhar para outra pessoa, pergunto se há essa abertura em caminho e peço ajuda. E eu sou muito abençoada porque eu tenho uma rede de apoio, um suporte incrível. Não preciso me preocupar com o que eu vou comer, porque felizmente a minha mãe já salvaguarda isso. Não sou mãe e não tenho filhos, isso facilita bastante na minha rotina diária, porque eu não preciso pensar: será que vou ter a minha cama arrumada se eu arrumo minha cama? Mas caso eu não arrume, eu sei que vou encontrar arrumada. A minha casa vai estar limpa. Porque tem pessoas que fazem isso e eu me preocupo com outras coisas. Então essa rede de apoio também é um suporte. Meu irmão, quando tem algum problema, alguma inquietação, são pessoas que estão a me dar força. As pessoas que convivem comigo também. E vamos seguindo. Eu acho que é isso. Ter em conta que também não é autossuficiente. Há momentos que eu também estou exausta, eu só quero dormir, eu respeito esse tempo. Há momentos que eu estou energética, pronta a criar, pronta a fazer coisas, e eu respeito, vou nessa onda. Então, acho que assim, e ter em conta que não estás sozinha, e está tudo bem não ser perfeito. Antes feito do que perfeito. E basta fazer, tá bom. Então eu faço e procuro não me cobrar demais. Faço as coisas, procuro ter o feedback, caso é para melhorar, melhoro. E tenho também uma chefe que me dá super suporte. Por conta da questão do mestrado, etc., às vezes eu tenho formações ou workshops que eu devo participar. Ela consegue ter uma artimanha no trabalho de flexibilizar o meu horário, negociar para eu entrar num outro momento e dar vazão àquelas outras atividades. E está tudo bem. E até agora está a correr tudo bem. Agora, vamos lá ver, quando a Cândida for mãe, etc., aí sim vou ter que abdicar de certas coisas para poder dar assistência a outras questões. Mas enquanto isso não chega, consigo me gerir. Excelente. Muito obrigado por este tempo, por este chá de qualidade sobre tão bem e por estes ricos conhecimentos que nos partilhou sobre liderança na sua perspectiva e narrativa. Desejamos-lhe muito bom ânimo
e que o Criador continue a dar-lhe momentos de inspiração, de reflexão e de solitude para sempre produzir acima das suas capacidades. Amém. Eu é que agradeço o convite. Espero que essa conversa tenha agregado valor a alguém. Fico aberta para mais solicitações e que desejo muitas bênçãos no vosso trabalho, que tem de certeza impactado vidas de muita gente. Temos na praça um avalanche de podcasts que nem sempre agregam valor, nem sempre fala-se de coisas que edificam e vocês trazem esse diferencial. Então desejo muitas bênçãos no sentido do vosso início, tenham mais apreciadores. Continuação de uma excelente semana. E a todos os telespectadores, muito obrigada pela presença, obrigada por ter assistido o vídeo até o final e até breve. Obrigado, Muvalindo. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.